Olá, pessoal. Mais uma vez aqui para tratarmos, nós estamos continuando um assunto, sobre imposto de renda sobre o ganho de capital. Nós já vimos o que é esse imposto, como que ele é auferido, a conceituação básica dele, a diferença positiva existente entre a venda do bem e o seu custo de aquisição gera um ganho de capital. E esse ganho de capital ele é tributado pelo imposto sobre a renda. Nós já vimos questões básicas, já vimos os primeiros conceitos e agora a gente começa a adentrar sobre questões um pouco mais complexas que, vez ou outra, geram algumas dúvidas. Hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre as hipóteses de transferência de bens, eu vou colocar aqui entre aspas, e a gente vai ver por que eu estou colocando entre aspas, mas são hipóteses em que há a divisão dos bens, vamos dizer assim, nas hipóteses de dissolução do casamento, a dissolução da sociedade conjugal, seja pelo falecimento dos cônjuges, seja pela vontade, pelo consenso dos mesmos. Então, vez ou outra me chega essa pergunta, eu até vejo vários erros no dia a dia, as pessoas entendendo ali que por ter havido uma dissolução da sociedade conjugal, um dos cônjuges, suponhamos, morreu, faleceu, então aquele bem que talvez estava no nome daquele cônjuge e agora, após o falecimento, após o inventário, foi transferido na sua integralidade ali para o cônjuge sobrevivente, Há uma confusão tremenda sobre se há ou não ganho de capital e qual seria a data, qual seria o custo de aquisição, enfim, as dúvidas são imensas. E é por isso que nós decidimos então tratar especificamente numa aula sobre isso. Bom, primeira coisa que eu acho que nós temos que entender, é que no processo de sociedade conjugal ali, quando nós nos casamos, nós podemos escolher um certo regime de bem. Se nós não escolhermos, vai incidir um regime de bem legal. Então, é muito comum, nós todos, a maioria dos brasileiros, estarem casados no regime de bem da comunhão parcial, porque esse é o regime legal. Quando não há escolha, quando não há manifestação da vontade dos cônjuges para algo diferente, esse, naturalmente, é o regime que vai incidir naquela relação conjugal. Então, a maioria de nós sabemos que esse regime de bens da comunhão parcial, ele funciona como uma trava em relação à comunicação dos bens, que passa a ter incidência dessa comunicação a partir da data do casamento. Essa trava que a gente brinca que existe, ela é no seguinte sentido: se você adquiriu bens antes do seu casamento, ou se você percebeu algum bem, recebeu algum bem por heranças, então esses bens eles não vão entrar na comunicação com o seu cônjuge. Então só os bens auferidos, vamos dizer assim, uma casa adquirida, um carro, um apartamento adquirido após o casamento, que vai ser objeto de eventual divisão lá na frente, se houver a dissolução da sociedade conjugal. Então esse é o mais comum, mas nós temos outros regimes, E aqui, para a gente não, alongar muito nessa matéria, mas é preciso que a gente saiba que existe um regime da separação de bens. Então, eventualmente, os cônjuges eles podem preferir falar, não, mesmo após o casamento, eu decido que os bens que eu adquiri são meus e os bens que a minha esposa adquiri são delas, e a gente vai perdurar assim a nossa relação. Ok, é uma escolha, isso precisa ser constado, Existe um trâmite para isso, e isso vai ser constado se nós tirarmos uma certidão de casamento. A gente vai ver lá o regime de bens, a separação convencional de bens. Bom, nós temos também a possibilidade de ter o regime da comunhão de bens. A gente vez ou outra também entende como o regime da comunhão universal de bens. Ou seja, nos casamos, e os bens que eram próprios, ou seja, aqueles adquiridos por mim antes do casamento, eles também vão entrar na comunicação, no bolo dos bens em comum,
E lá na frente, se houver uma dissolução dessa sociedade conjugal, se o casamento acabar, seja pela morte, seja pela vontade, aqueles bens que eu havia adquirido antes do meu casamento, eles também vão ser comunicados. Basicamente, nós temos essa estrutura para pensar a partir da análise do ganho de capital que nós estamos fazendo. E por que nós fazemos essa prévia? Porque esse contexto que nós estamos dando aqui em relação à comunhão universal, os regimes de casamento, separação ou comunhão parcial, isso vai pavimentar o nosso entendimento aqui no caso de uma dissolução e eventualmente apuração de ganho de capital, tá? Bom, e aí a gente entra num segundo conceito, que é o conceito da meação. Então aqui na tela, né? Vamos para a tela aqui comigo, né? Então suponhamos que nós temos aqui um casal, eu vou chamar um casal A, que casa com B na data de 1º de janeiro de 2001. Eles se casaram no regime legal. Então o regime é o da comunhão parcial de bens. Ok? Suponhamos que após o casamento, eles adquiriram uma casa. Ou seja, um bem imóvel, e esse bem foi avaliado em R$1 milhão. Estou colocando esse preço aqui para a gente calcular, né? E aí suponhamos que em 2 de janeiro de 2010, infelizmente, A faleceu. O que vai acontecer aqui, né? Nós vamos fazer um procedimento de inventário para ver quais são os bens que A tinha e para transferir esses bens para os seus herdeiros e para o seu cônjuge. E aqui nós temos um princípio lá no direito civil que chama de princípio de Saizine, né? um nome francês, que diz que a transferência dos bens se dá na data da morte, no momento da morte. Esses bens já passam a pertencer aos herdeiros ou pertencer ao cônjuge, né? Mas, embora a gente tenha esse princípio em mente, isso só é concretizado, consolidado no momento em que nós terminamos todo o processo de inventário, pegamos, né, um documento que chama formal de partilha, onde nós vamos ver ali os bens que vão para cada herdeiro e para cada cônjuge, né, para cada um deles, né, dos herdeiros e para o cônjuge, e ali a gente registra. Se for bens imóveis, nós vamos lá no cartório de registro de imóveis e a gente registra aquilo. E aí, a partir do registro, a gente sabe a propriedade, de fato, passa a ser dos filhos e do cônjuge, né, nesse caso. Então, suponhamos aqui que A faleceu, né, em 2 de 1 de 2010. Bom, se A e B tinham filhos, o que vai acontecer? Suponhamos que eles tinham aqui o filho C e o filho D. Metade dessa casa, como ela foi adquirida após o casamento, vamos pôr uma data aqui de aquisição, 1 de 1 de 2005. Como ela foi adquirida na constância do casamento, subentende-se pelo regime de bens adotado pelo casal, né, o regime de comunhão parcial, subentende-se então que esse bem, ele é do casal, bem em comum. E se é um bem do casal, no momento em que há o falecimento de um, a metade desse bem, né, já era de B. Então aqui nós temos um primeiro conceito importantíssimo para nós aqui que estamos estudando direito tributário, que é quando um cônjuge falece e nessa hipótese existe a comunhão do bem, ou seja, aqui no nosso caso, né, voltando aqui para a nossa tela, a comunhão do bem por causa do regime de casamento escolhido, né, comunhão parcial de bens, ou seja, um bem adquirido após o casamento. Então, nesses casos,
não há transferência dominial, não há transferência desse bem para o cônjuge sobrevivente. Por quê? Porque metade daquele bem já era dele, correto? E aí por que esse conceito é importante? Porque se não há transferência, não incide ganho de capital, ok? Repetindo, eu tenho um bem em comum com o meu cônjuge, e aí a partir do momento em que esse meu cônjuge falece, eu, enquanto cônjuge sobrevivente, apenas continuo com a minha parte que era em comum. Se eu assim penso, eu não posso ser tributado em cima de eventual ganho de capital. Adquiriu por R$1 milhão o bem, passado algum tempo, o cônjuge faleceu, esse bem valorizou, hoje ele vale 5 milhões, então se há uma morte, um processo de inventário e esse bem foi, né, entre aspas, para o nome do cônjuge sobrevivente, agora, doravante, eu preciso então calcular o ganho de capital, ainda que seja sobre a metade. Não existe isso. Não há transferência de bens naquilo que a gente chama de meação do bem. Então, aqui é um outro conceito importante. Nesse caso, voltando para a nossa tela, B vai ser considerado meeiro, e essa parte de B, né, do cônjuge meeiro, ela não sofre a incidência do ganho de capital. Lucas, e a outra parte, né? Bom, a outra parte, ela vai ser inventariada, vai para C e vai para D. E aí, nesse caso, aí sim existe uma transferência de bem de C e D. Nós vamos ver isso nas próximas aulas, como que a gente vai apurar ganho de capital nas hipóteses em que há transferências por causa morte, ok? Mas percebam, aqui há transferência porque nós estamos falando de herança. Aqui não há transferência porque nós estamos falando de meação. Perfeito? Lucas, se há a hipótese de um regime diferente, né? Regime de separação de bens, o bem deixado ali para o cônjuge sobrevivente e os herdeiros, eles vão ter que ser inventariados, aí o cônjuge sobrevivente ele vai ser herdeiro. Então haverá uma transferência. Agora, no regime de comunhão universal de bens, né? Então, no regime de comunhão, nós não temos algo diferente, né, em termos de tributação do que nós estamos vendo aqui, porque na comunhão, o cônjuge sobrevivente, aquele que não faleceu, ele continuará dono, inclusive, dos bens, né, adquiridos por aquele que faleceu antes do casamento. Então, ele continuará sendo meeiro, certo? Então, no regime da comunhão parcial de bens e no regime da comunhão universal de bens, nós estaremos sempre diante de um cônjuge meeiro. Não haverá transferência de bens para ele. No regime da separação total de bens, seja legal, seja convencional, nós estamos diante, então, de um cônjuge que vai ser herdeiro. Então, ele vai ter que, né, assim como os filhos, né, se houver filhos, ele vai ter que receber esses bens a título de transferência mesmo, e aí é um tema para a próxima aula que nós vamos estudar, imposto de ganho de capital nos casos de herança. Nesse nosso caso, nós estamos falando sobre meação, ok? Meação, nós não temos em absoluto nenhum tipo de incidência de ganho de capital. Nem por isso esse assunto, né, deixa de ter relevância na questão do imposto de renda sobre o ganho de capital. Por quê? Porque nós podemos, né, ter algumas hipóteses em que esse bem que foi meado, ele é transferido lá na frente. Então, o cônjuge sobrevivente, ele resolve vender esse bem meado. E aí houveram algumas discussões sobre qual seria a data de aquisição desse bem que foi meado. Ou seja, esse bem
que entrou para o patrimônio do cônjuge sobrevivente na forma de comunhão. E aí, passado algum tempo da morte daquele cônjuge falecido, o sobrevivente decide vender, né? E aí, como que eu vou apurar esse ganho de capital? Eu vou pegar a data de aquisição como sendo a data do casamento? Eu vou pegar a data de aquisição como sendo a data, né, do título da escritura pública, a data que eu adquiri o bem? Eu vou pegar a data de aquisição, a data do falecimento do cônjuge? Percebam? Lucas, eu não entendi nada, né? Vamos para a tela, né? E isso é uma dúvida, pessoal, que até pouco tempo atrás existia uma dúvida sobre isso na Receita Federal, a tal ponto da Receita Federal ter que lançar uma solução de divergência. Houve, né, uma provocação da Receita Federal sobre qual era a melhor forma de decidir sobre essa data de período de aquisição desse bem que foi meado, mas que posteriormente vendido pelo cônjuge sobrevivente. Então havia uma divergência sobre isso e a Receita Federal em 2013, por meio da solução de divergência número 19 de 2013, ela acabou então definindo como que a gente iria, balizar esse tema, certo? Mas existia uma certa dúvida e a Receita Federal, então, em 2013, por meio da solução de divergência 19, ela acaba estabelecendo ali o parâmetro para a gente apurar ganho de capital nessas hipóteses, ok? Vamos para a tela aqui, caso prático, né? Eu já vou chamar aqui a norma, né? Aqui eu estou pegando a norma do artigo 21, até uma instrução normativa que nós já estudamos, mas é o artigo 21 da IN 84, certo? Então aqui na tela eu estou tratando aqui da IN 84 de 2001, porque basicamente a solução de divergência 19 de 2013 estabeleceu o mesmo procedimento, né? Basicamente, ela repetiu a norma aí do artigo do artigo 21 da instrução 84. Eu vou colar aqui também a solução de divergência para a gente ver que existe, de fato, uma semelhança, né? E aí, de repente, a gente até usa a norma, né, da solução como sendo também o nosso parâmetro. Vamos ver aqui se dá certo. Pronto, colei. Bom, e o que vai dizer a solução de divergência número 19 de 2001? Aliás, 2013. Ameação, veja bem, né? Ameação não surge com a morte de um dos cônjuges. Ela existe enquanto durar o casamento. Na transferência do direito por herança, há transferência do patrimônio do decujus para o herdeiro. Já na ameação, não há transferência, pois a parcela do cônjuge meieiro sobrevivente já lhe pertencia. Se não há transferência, não há apuração de ganho de capital para fins do imposto de renda. Não há apuração de ganho de capital. O que tem de gente que pergunta como fazer uma apuração de ganho de capital durante o inventário em relação ao bem meado, não está escrito. É muita gente que incorre nesse erro. Bom, mas essa questão já está superada, nós já entendemos isso. Na hipótese de a propriedade de um bem ser adquirida parte por meação e parte por herança, torna-se necessário conhecer as datas de aquisição de cada parte do bem para fins de apuração do ganho de capital numa alienação futura. Nós vamos tratar melhor sobre isso quando a gente estudar a questão do ganho de capital lá na herança. Porque, de fato, né, vão ter bens que vão para herdeiros, bens que vão para meeiros, e aqui a solução está simplesmente falando que cada parte do bem vai ser apurado, né, na medida em que nós identificarmos se há
uma herança, a transferência, ou se de fato aquele bem foi meado e, portanto, não há transferência. Mas o que nos interessa, né, é aqui. A parte recebida por herança tem como data de aquisição aquela da abertura da sucessão, ou seja, quando abriu a sucessão, na data da morte, princípio da Saizine. Nós vamos tratar sobre isso também nas próximas aulas. O que nos interessa? Na parcela havida por meação, entretanto, considera-se data de aquisição. Então aqui nós entramos naquelas perguntas. Hipótese em que A, casado com B, aqui na tela, né? Em 1/1 de 2001, deixando o bem para B, ou metade do bem, né, para B após o seu falecimento, e aí B decide então no futuro vender o seu bem para C. Certo? Na data do falecimento não há ganho de capital, mas quando B, no futuro, decide vender o seu bem para C, nós precisamos apurar se houve ou não ganho de capital. Então B vai declarar: estou vendendo esse bem pelo valor de mercado hoje, ele vale 5 milhões. Qual é a data de aquisição desse bem que foi meado lá quando o A morreu? Eu preciso ter essa data para eu saber qual o valor do bem. É verdade? Uma pergunta, né, que precisa ser respondida. E aí vamos ver o que a instrução, na verdade, por meio, né, de uma consolidação de entendimento ou a solução de divergência, nos explica. Na tela. Hipótese número 1. Considera-se data de aquisição a do instrumento original se se tratar de bens ou direitos pré-existentes à sociedade conjugal ou união estável, se pertencentes ao alienante. Então, no nosso exemplo aqui, vamos chamar o B, que é o cônjuge sobrevivente, de alienante. Porque no nosso exemplo é B que está vendendo aqui para C, certo? E suponhamos que esse bem, ele é um bem pré-existente. O que é um bem pré-existente? É um bem que foi adquirido antes do casamento. Então aqui na tela, quando a gente pega uma data para a aquisição do bem, nós podemos ver que B adquiriu a casa, né, a aquisição da casa, em 1º de 99. Ou seja, essa casa que nós estamos tratando aqui, né, ela foi adquirida lá atrás. Bom, se A e B se casam no regime da comunhão parcial de bens, esse bem que foi adquirido antes do casamento, ele entra como um bem próprio, ou seja, a integralidade dele vai ser de B. Ele nunca comunicou com A, porque era um bem próprio, sujeito a um regime de comunhão parcial de bens. Então, quando o B vai vender para C, ele simplesmente vai apurar o ganho de capital, se houver, com base no valor do imóvel em 1/1 de 99. Ok? Então, é isso que o item 1 aqui da nossa solução de divergência trata. É a data do instrumento original. Aqui houve, né, um instrumento original, uma escritura pública de compra e venda, em 1/1 de 99. Ele adquiriu esse bem, em 1/1 de 2001 ele casou-se, esse bem não comunicou com o seu cônjuge,
Passado algum tempo, o seu cônjuge faleceu, esse bem continuou com B, porque ele nunca comunicou com A, e no momento em que B vai vender para C, simplesmente ele vai apurar esse ganho de capital existente. Provavelmente vai existir um ganho de capital, porque em 99 o valor dos imóveis eram bem mais baratos do que os valores hoje. Houve uma evolução patrimonial. Então suponhamos que nesse caso ele comprou por 1 milhão. Nós vamos apurar aqui sem entrar, né, na questão das hipóteses, né, de redução, né? Nós sabemos que nós já tratamos sobre isso, né? Sabemos que existem cálculos que a gente vai atualizando esse bem na medida em que ele se torna antigo, certo? Não vamos entrar nisso de novo, mas fazendo essa conta bem rápida, nós então apuraríamos um ganho de capital de 4 milhões. Ok? Lucas, e se A e B fossem casados no regime da comunhão total? Ou seja, se esse bem, mesmo sendo adquirido antes, ele fosse comunicado com A. Mesmo raciocínio, né? Aqui nesse caso, se A e B tivessem filhos, né, nós estaríamos então tratando só da parte da meação, né? Então a parte que nós teríamos que apurar dessa forma, né, como um ganho de capital, seria a metade, né, desse bem que seria meado com B. Então, nesse caso, nós estaríamos diante de uma hipótese de meação, porque há uma mudança no regime da comunhão universal. E aí B ficaria com 50% desse bem, e se ele resolvesse, né, e os outros 50% para os herdeiros, né? Mas se ele quisesse vender no futuro 50% desse bem, o raciocínio é o mesmo. É um bem, né, que por mais que tenha sido meado, ele foi adquirido pelo alienante lá atrás e, portanto, a Receita Federal ela não vai, nesse caso, levar em consideração a data da meação, ou seja, a data do casamento. Não, ela vai levar em consideração a data da aquisição lá atrás, a data em que se foi feito um instrumento de aquisição. Certo? Ah, mas o bem ele foi, né, adquirido por B na época do casamento. Não, não é? O bem de B já era dele. Quando ele se casa, ele declara que aquele bem entra na meação com A, né? Existe ali uma comunhão desse bem com A, mas essa comunhão ela não é levada em consideração para a Receita Federal se o bem foi adquirido por B, né? Perceba, por B antes do casamento. Ok? Ficou claro isso? Isso precisa ser muito bem assim resolvido dentro da nossa do nosso escopo, tá? Bom, então, segunda hipótese. Considera-se a data de aquisição a do casamento se o que pertencentes? Se os bens pertencentes ao outro cônjuge e o regime for de comunhão de bens. Então, considera-se a data de aquisição do bem, a do casamento, se pertencentes ao outro cônjuge e o regime for o da comunhão de bens. Aqui nós estamos falando comunhão de bens, comunhão universal de bens. Então vamos para o nosso próximo exemplo, né? A se casa com B em 1/1/2001. A e B resolvem comprar uma casa.
mudar nosso exemplo? Vamos pegar também que a casa foi adquirida, a casa é de A, uma casa adquirida em 1/1/1999. Ele adquiriu essa casa por R$1 milhão. Ok? Em 1/1/2001, eles se casam no regime da comunhão de bens, universal de bens. Ótimo. Quando ele se casa no regime da comunhão universal de bens, automaticamente essa casa passa a ser metade de A e metade de B. Dessa vez, nós estamos matando A e perguntando: se B, em 1/1/2025, decide vender a casa, qual vai ser a data da aquisição? Certo? Eu vou poder me utilizar, como faz a hipótese 1, a data do instrumento, 1/1/99? Não. Nesse caso, quando nós estamos tratando de bem pertencentes, aqui na tela comigo, ao outro cônjuge, ou seja, já não é mais o cônjuge alienante. O bem era pertencente ao outro cônjuge, no nosso caso, o cônjuge que faleceu. Qual vai ser a data que eu vou me utilizar? Já estamos, sabendo, porque nós lemos, é a data do casamento. 1/1/2001. Então, no momento da venda, eu vou apurar ganho de capital com base na diferença entre o valor de 2025 menos o valor de 2001. Perfeito? Situação diferente dessa, porque nesse caso, primeiro, aqui nós estamos tratando de um bem adquirido previamente pelo alienante. Nesse segundo caso aqui, nós estamos tratando de um bem adquirido pelo outro cônjuge, que não seja o alienante, num regime muito específico, que é o da comunhão de bens. Comunhão parcial de bens. Bom, na comunhão parcial de bens, B não tem direito, não tem propriedade sobre essa casa, no nosso exemplo 2 aqui, certo? A casa era de A falece, A e B são casados em regime da comunhão parcial de bens, e nesse caso, B, ao invés de ser meeiro, desse bem próprio, ele vai ser herdeiro. Tema para a próxima aula. Aí sim vai haver transferência. Mas nesse caso nosso, B é casado em regime da comunhão universal e por isso ele é meeiro. Quando casa, ele comunga 50% desse imóvel que já era de A. E aí nós temos uma terceira hipótese que trata: considera-se data da aquisição a da aquisição se adquiridos na constância da sociedade conjugal ou união estável. Então, nesse caso aqui, não importa o regime de bens, se houve a aquisição, A casa-se com B. Vamos pegar o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Se casaram em 1/1/2001, pelo regime da comunhão parcial, na constância do casamento adquiriram um bem, uma casa. A faleceu, a casa foi inventariada e foi para metade, 50%, para um herdeiro 1.
outros 50% era a meação de B. B decide, só para a gente datar aqui, né? A casa foi adquirida na constância do casamento, vamos colocar aqui 1/1 de 2004. E em 1/1 de 2025, B decide vender a parte dele para C. Então, basicamente, nós temos a hipótese em que nós vamos levar em consideração na data de C, na data da venda, né, para C, o ganho de capital eventualmente apurado entre o valor de 2025 e o valor da data da aquisição na constância do casamento em 2004. Perfeito? É isso, pessoal. Não tem segredo, né? Algo bastante claro, né, na norma, mas que merece sempre a nossa atenção para que a gente não confunda o ganho de capital da herança com eventual transferência de bens para os cônjuges meios. E ainda mais, para que a gente acerte, no momento em que formos dar as nossas consultorias, no momento em que formos atuar eventualmente nesses casos, para que a gente acerte com precisão a data da aquisição. Para cada caso, como nós vimos aqui, vai existir uma forma de se chegar nessa data, ok? Eu espero vocês nas próximas aulas, espero que vocês tenham apreendido o conteúdo e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Forte abraço!